Olá, boa noite, meu nome é Simara, sou aluna do curso de Licenciatura em Pedagogia, turma 2007, segundo semestre. Hoje eu vim apresentar os resultados do meu trabalho de conclusão de curso. Eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus pela conclusão desse trabalho. Esse trabalho não representa somente uma monografia, um trabalho de um estudo voltado para um objetivo. Esse trabalho representa a finalização de um curso que durou 4 anos de dedicação, de disciplina, de interação e de muito conhecimento produzido ao longo desses 4 anos, com o apoio da UAB, com o apoio da UFSCar. Agradecer também principalmente a família, que é de onde vem o apoio, de onde vem a estrutura que nos permite caminhar durante um curso de graduação. Sem a família, realmente, nós não conseguiríamos seguir em frente. Agradecer também aos amigos pelo apoio, pelo incentivo, apoio da instituição da UFSCar, pela disponibilidade de instrumentos que permitissem essa construção do conhecimento, essa construção do saber tão importante para o professor. Agradecer a estrutura do polo, dos recursos tecnológicos disponíveis no polo para a construção e produção desse vídeo, que representa o trabalho final. E, enfim, agradecer a todos que durante todo o curso vêm contribuindo de forma direta ou indireta para a produção do conhecimento de um saber profissional, principalmente. Aos colegas que estão sempre nos incentivando, contribuindo com informações, com debates, com discussão, todos aqueles que de forma direta ou indireta conseguiram estimular e produzir novos conhecimentos. Agora eu vou tratar sobre o tema. O tema do meu trabalho chama-se a construção da profissionalização do professor de educação inclusiva, um processo permanente. E de onde surgiu esse tema? Esse tema ele surgiu das minhas primeiras inserções como aluna do curso de pedagogia em uma escola municipal de educação fundamental, ciclo 1. O objetivo da inserção foi desenvolver o curso a disciplina de práticas do ensino 3. Então, qual era o objetivo da disciplina? É levar o aluno do curso de pedagogia, do curso de graduação, à inserção no campo pedagógico através da escola e compreender esse ambiente como um ambiente complexo e que precisa de uma atenção, de um olhar extremamente voltado para ele, para assim compreender como funciona realmente a escola e poder, a partir dessa reflexão, extrair conhecimentos para a prática do professor. E aí, qual é o questionamento que surgiram durante as inserções, durante as práticas da escola? A escola que eu realizei as sessões, a disciplina de prática do ensino 3, é uma escola que se considera uma escola de educação inclusiva. A professora, todos os funcionários, a direção, a coordenadora, quando eu cheguei para realizar, ela logo falou: nós recebemos alunos com casos especiais, né? Então nós somos uma escola inclusiva. Isso me chamou a atenção porque era o meu primeiro contato com uma escola e já no primeiro momento me propôs um grande questionamento, que é a educação inclusiva. Esse fenômeno que não é um processo muito tardio, ele é um processo recente, então ele tem várias facetas que ainda a escola ainda não conhece, né? E aí, durante as disciplinas, durante os meus registros de diário de campo, eu fui notando algumas reflexões, algumas inquietações que foram sendo registradas como questionamentos sobre educação inclusiva. E aí, durante o curso, eu me deparei com a disciplina de educação especial na perspectiva da inclusão. E aí foram esclarecidos termos, esclarecidos o processo histórico da educação inclusiva no Brasil e que me fez, que entrou em contradição com aquilo que eu tenho visto na prática e aquilo que eu tenho visto na teoria. Então, o que é esperado e o que tem sido feito e o que
tem sido colocado em prática nas escolas, das escolas públicas do município em que eu realizei a disciplina. Então, a partir desse questionamento e dessa interação entre teoria e prática, foi que nasceu a questão de pesquisa, né, que se chama como o processo de profissionalização do professor no exercício de suas competências e habilidades influencia na inclusão de aluno com necessidades educacionais especiais. Eu penso na minha formação, que é uma formação inicial, eu nunca tinha tido contato com a escola, com o contexto escolar, a não ser, né, durante a minha própria escolarização. A gente sabe que a formação do professor profissional, ele se passa por esse caminho também. Toda a nossa história de vida, tudo se reflete naquele futuro profissional que vai ser. Mas a graduação em si, ela tem esse caráter técnico que é voltado para as questões mais específicas da profissionalização. Então, assim, a gente tem conceitos e está de modo implícito, mas durante o curso você consegue direcionar, você vai aprendendo técnicas para trabalhar, para desenvolver durante a sua profissão de professor. No caso da licenciatura em pedagogia do curso, ele é voltado realmente para a profissão, para a atuação na sala de aula. E a gente sabe que a educação inclusiva ela é um processo que tem demandado profissionalização e capacitação do professor. E é nesse sentido que a minha pesquisa, né, se desenvolve, que ela tem buscado voltar, direcionar o olhar para esse professor que tem se formado durante 4 anos. Será que ele está realmente capacitado para atuar em classes regulares e atender às especificidades do aluno com necessidades educacionais especiais? Esse é o grande questionamento. O aluno do curso de pedagogia, terminando seu curso, ele é um professor iniciante na carreira, nunca atuou com educação inclusiva e nem com educação especial. Como esse professor, será que esse professor tem sido capacitado, os cursos têm sido suficientemente capazes de preparar esse professor para essa demanda que é social e que inevitavelmente o professor ele não pode negar o direito, né, desse aluno, porque ele é o direito garantido pela lei, através da Constituição Federal, e tem fundamentos legislativos baseados na Declaração Mundial de Educação para Todos e no documento de Salamanca. São 2 documentos chaves, né, que orientaram as principais diretrizes para a educação especial no Brasil a partir da década de 90. Essa é a problematização que eu fiz e que me fez, que gerou todo o desenrolar da minha pesquisa. E no que se justifica essa pesquisa? Por que estudar esse tema? Por que se debruçar sobre esse caráter da educação inclusiva? A gente tem visto que o professor, início de carreira, ele tem, pelo próprio caráter, dificuldades para adaptar. Ele está num processo de adaptação e aí, durante esse processo de adaptação, né, de formação, o caráter da educação inclusiva, o próprio desenvolvimento da educação inclusiva já traz caráteres complexos, né, que muitas vezes não tem sido trabalhado de forma adequada na formação de graduação, como nós temos visto das pesquisas de Pietro e Oliveira. Esses são os grandes autores chaves, né, para questionar a questão da formação do professor de educação inclusiva, né, esse professor que vai atuar em classe comum e receber na sua classe um aluno com uma necessidade especial, seja ele na área mental, visual, deficiência intelectual. Será que ele realmente está sendo preparado, né? Então, diante de tantas incertezas e insegurança que cercam o processo inclusivo e a atuação do professor em carreira iniciante, em formação iniciante, né? Como tem sido isso? Como tem sido o processo? Quais são as influências que isso tem no próprio desenvolvimento da carreira do professor? Como as questões das políticas públicas, como as orientações didático-pedagógicas da gestão têm influência nesse desenvolvimento do professor? E diante desse questionamento, qual é o objetivo deste trabalho? O objetivo é compreender as relações existentes entre a educação inclusiva
e o processo de profissionalização do professor de classe comum que atende esse aluno. Então, para isso, para que eu chegue nesse objetivo geral e amplo, que é o objetivo maior, eu vou precisar passar por outras etapas. E essas etapas são os objetivos específicos. Quais são? Identificar os elementos próprios do professor inclusivo. Dentro da profissionalização, dentro do processo de profissionalização, quais são os elementos característicos? O que diferencia o professor que atende classe comum, normal, e o professor que atende aluno com necessidades especiais em sua classe comum? Quais são as características que ele põe, quais as competências que ele põe em prática, as habilidades que ele desenvolve, que tudo isso tem uma importância significativa para a formação profissional deste professor. E, além disso, vou relacionar esses elementos com o contexto de prática pedagógica e assim poder criar um perfil característico desse profissional para atender, de forma que esses estudos permitam identificar quais são os pontos essenciais na formação do professor que permite essa capacitação para a atuação do profissional de educação inclusiva na classe comum, de forma que seja satisfatório não só para o professor, mas também para o aluno. Na verdade, a educação inclusiva muitas vezes tem sido compreendida como apenas caráter socializador. A escola vai chegar e tem o objetivo de apenas socializar a criança nesse processo. E as pesquisas têm mostrado, com base em Sternberg e Montauan, que o processo de inclusão ele é muito além dessa perspectiva, ele está acima disso. Ele propõe que o processo de educação inclusiva, ao inserir o aluno no contexto de classe comum, onde ele está vivenciando com a diversidade, ele consiga desenvolver dentro das suas capacidades, desenvolver habilidades e galgar novos patamares de conhecimento, de habilidade cognitiva, que não é apenas que a socialização apenas, inserir o aluno apenas, sem que haja adaptações necessárias, isso possa ocorrer. Então, assim, pensando nessa problematização, nesses objetivos, na justificativa do trabalho, quais são os autores que podem nos orientar nessa pesquisa de forma que a gente contemple tudo isso, e tenha um referencial, de outros autores que já estudaram e garantam à pesquisa um caráter rígido, no sentido da academia, da ciência, da perspectiva científica. O primeiro autor que me permite trabalhar isso, de entender essa relação, de fazer essa contextualização do aluno inclusivo, essa necessidade de incluir o aluno com vistas a atender o processo democrático que tem demandado a educação inclusiva, é Júlio Groppa Aquino. No entanto, ele faz um quadro situacional da escola pública com vistas a atender o processo democrático e isso inclui ter os alunos com necessidades especiais na classe regular, do contexto geral. Na verdade, essa contextualização, essas implicações têm um encaminhamento direto com a sala de aula, com as habilidades do professor, com o trabalho que o professor desenvolve em sala de aula. Ele vai se refletir, todo esse processo, toda essa situação vai se refletir na sala de aula durante o desenvolvimento que o professor trabalha. E aí, o autor Francisco Ibernon, ele alerta que os cursos de graduação, os cursos de formação, têm encaminhado para uma formação de inovação. Precisa-se de um processo que permita o professor desenvolver habilidades para ser um profissional. Seja um profissional capacitado para o desenvolvimento dessas habilidades, de todas essas demandas sociais que tem sido feito e tem demandado do professor uma formação mais adequada. Utilizando os textos de Mendes, no trabalho da perspectiva da educação, ele faz uma trajetória histórica do desenvolvimento
da educação inclusiva, que permite compreender o que tem sido, o que resultou durante esse processo histórico, o que resultou as práticas pedagógicas, as práticas desenvolvidas pela escola, o que aconteceu, né, durante esse percurso que a educação inclusiva tomou um caráter integrador e não caminhou para as práticas verdadeiramente inclusivas, que pressupõem uma adaptação curricular, uma adaptação de avaliação, uma adaptação da própria escola para atender a demanda da democracia, que pede que todos tenham direitos iguais para desenvolver-se nos campos pedagógicos da escola. Como foi dito, Oliveira e Pietro faz essa perspectiva da formação profissional, da necessidade dos cursos de graduação de pedagogia estarem voltados para essa formação adequada e que capacite o professor para atuar na classe regular de alunos comuns e ter esse aluno com necessidades educacionais especiais e possa desenvolver-se profissionalmente atendendo às suas especificidades. Para trabalhar com a questão da profissionalização, são utilizados textos de Neto, Menga e Ludwig, Perrenot, Tancredi e Rodin. Todos esses três, eles trabalham sob a perspectiva da profissionalização. Menga e Ludwig, ele vai traçar o desenvolvimento profissional do professor, né? Quais são os processos que o professor faz para desenvolver, né? Que caminha, né, através do seu processo de desenvolvimento profissional. No caso de Neto, ele faz uma reflexão acerca da função social do professor. E essa função social do professor é que define as habilidades, as competências que o professor precisa ter. Então, no caso da educação inclusiva e da perspectiva que nós temos hoje, a demanda social é para que o professor seja um profissional capaz de atender aos alunos com necessidades educacionais especiais em classe comum. Essa é a demanda, então essa é a função social do professor hoje. Rodin, ela trabalha a questão da natureza do conhecimento profissional, de onde vem esse conhecimento que o professor põe em prática em sala de aula. Perrenot, ele faz uma reflexão muito importante hoje para a formação de professor, que é a questão do ato de refletir, a metacognição, a reflexão acerca dos processos, das habilidades e competências desenvolvidas pelo professor. São esses saberes que devem ser permeados, as práticas pedagógicas devem ser permeadas pela reflexão. Uma reflexão que ela acontece antes, no momento do planejamento, durante, né, na execução do planejamento, e uma reflexão após a execução. O professor, ele planeja, executa a sua aula e deve, depois de tudo isso acontecer, a reflexão sobre como se deu esse processo, né, como pode ser melhorado esse processo. Pensando principalmente no professor de formação inicial, em que está desenvolvendo sua carreira, no início de sua carreira, né, e tem esse aluno com necessidades educacionais especiais na sua sala de aula, né, a reflexão ela é indispensável, no sentido de conferir, de dar suporte ao professor, para que ele consiga progredir, desenvolver cada vez mais a sua profissão, a sua carreira, através dessa reflexão. Então, assim, o contexto é como que se desenvolveu o trabalho, né? Como foi desenvolvido o trabalho. Como eu falei, a atividade ela surgiu, o tema de pesquisa ela surgiu das inserções. Então, como eu desenvolvi? Eu desenvolvi uma pesquisa do tipo documental para trabalhar os registros que eu realizei durante a disciplina de práticas do ensino 3. E esses diários eles foram analisados sob a perspectiva dos referenciais teóricos discorridos. No caso da fundamentação teórica, dos registros que foram feitos, das reflexões que foram feitas a partir dos textos de Agropa, de Perrenot, de Tancredi, esses que foram feitos. E como foi desenvolvido o trabalho?
A análise dos dados, primeiro, a pesquisa documental, perdão, ela desenvolveu, a primeira etapa foi buscar esses registros, retornar esses registros e selecionar os registros de acordo com o tema proposto, né? O objetivo era analisar a educação, o processo de profissionalização do professor de educação inclusiva, né? Numa escola dita como de educação inclusiva, foi resgatar esses registros. Então eu trabalhei com 9 registros diferentes e a partir disso eu categorizei esses 9 registros de acordo ao tema, como eles estavam encadeados, como eles tinham, o que eles tinham em comum. A primeira categoria, ela fala do princípio da inclusão no centro das discussões dos agentes internos. É um registro que fala em que as professoras estão discutindo sobre o assunto, sobre receber um aluno especial na escola. Ele vai trabalhar, as professoras discutem e o texto de Steinbeck deixa claro que a primeira coisa é que a escola deve se mobilizar, a escola como um todo, em conjunto, ele deve se mobilizar para construir essa comunidade de aprendizagem que favoreça o recebimento desse aluno e que consiga desenvolver as habilidades, aquilo que é esperado do professor, da escola, quando recebe esse aluno, que é não apenas socializar, volto a repetir, porque eu acho que o mais importante dentro dessa pesquisa é deixar bem claro, não é que exista, não é comparar práticas integradoras e práticas inclusivas, mas deixar claro esse conceito para que possa realmente ser compreendido pelo professor, pelos pesquisadores, pelos interessados, que existem diferenças, essas diferenças elas estão presentes no campo das escolas e precisam ser desmistificadas. É preciso superar esse modelo de inclusão, dito inclusão, para que a gente realmente possa construir uma comunidade de aprendizagem que realmente que tenha frutos para o aluno, que tenha frutos para todas as pessoas que desenvolvem, que estão juntos e que acreditam na força da inclusão educacional e na renovação da escola a partir dessa perspectiva, da perspectiva da educação inclusiva. Só assim é possível pensar num contexto de práticas de escolas públicas democráticas. Se ela é uma escola que separa, que exclui, que segrega o aluno, ela não tem o caráter inclusivo. Ela está faltando com um direito que é do cidadão e não está cumprindo com sua função social, porque está deixando de lado. Passando à segunda categoria dessa análise desses dados, temos os conflitos no processo de inclusão. Esses conflitos se referem à questão do posicionamento da gestão escolar, do posicionamento da família e do posicionamento também do professor ao incluir os alunos. Como são construídos, elaborados as regras, os acordos, como são feitos os acordos, de modo que isso não interfira no desenvolvimento, no planejamento, não interfira na aprendizagem do aluno. Todo e qualquer processo educativo, ele tem que ter o foco, ele tem que ter fundamento, o objetivo principal é o aluno. Para isso que são feitas as regras, as normas, pensando no desenvolvimento da aprendizagem desse aluno. Então, durante os registros, faz uma descrição de uma situação, que eu acho interessante colocar, de que foi acordado entre a diretora e uma mãe, que o aluno, que era uma aluna autista, ela ficaria até às 10 horas na escola. E aí a mãe deixou de cumprir essa função, e aí isso teve outras discussões, colocadas como questão, como em pauta, a falta de preparo, a falta de estrutura da escola para receber as crianças. Tudo isso tem influência no desenvolvimento do profissional. Se ele é comprometido com uma escola no geral, ele não é comprometido apenas com a sala que ele está recebendo aqueles 10 alunos, ele vai entender a escola não como uma parte, mas como um todo, como um processo que tem influências tanto
internas como influências externas, dessa formação, da cultura que se tem, do entorno da escola, como a comunidade entende, como a comunidade compreende os processos, né, como que se desenvolve, quais são as influências que isso tem para o desenvolvimento do trabalho dele. Então, na terceira categoria, são discorridos alguns trechos sobre a formação do professor. Sobre a formação do professor, a capacidade desse professor, como tem sido a formação, quais as habilitações necessárias para atender. E aí tem a questão da formação específica, da formação no curso de Libras, e tão importante para isso. Então, essa análise dessas categorias permite fazer uma reflexão acerca de todo esse processo, de como se tem desenvolvido tanto a formação, a questão da formação, a questão da filosofia da escola adotada pela escola, é compartilhada por todos, é desenvolvido por todos. E na última categoria tem a predominância dos aspectos socializadores da escola. Socializadores da escola. Então, assim, para finalizar, foi percebido durante as práticas da escola que o aspecto socializador tem sido muito forte, e mais importante até do que os aspectos pedagógicos. E isso tem mostrado que, muitas vezes, isso tem se tornado um déficit, um problema das escolas públicas, porque não atinge o objetivo principal, que é desenvolver a capacidade dos alunos, claro, respeitando as suas especificidades. Esse trabalho, então, toda essa análise de dados permite a gente fazer uma reflexão final sobre o trabalho, que ainda não está pronta, está prestes a concluir. E para o momento, acho que é isso. Uma boa noite a todos.